Olá, esse vídeo hoje é especificamente para você, mulher, que sofre de cólicas menstruais, que tem problema de infertilidade, ou seja, já está há algum tempo querendo engravidar e não consegue, ou para você que já tem diagnóstico de endometriose. Mas se você não é mulher ou você não tem nada disso, provavelmente você conhece alguém que tem esse problema, então assiste esse vídeo até o final e começa a pensar em que pessoas você conhece com esses sintomas, porque você vai ajudar muita gente com todos esses sintomas e você pode compartilhar esse vídeo com todas essas pessoas. Então, mesmo que você não tenha, assista esse vídeo e no final compartilhe com a maior quantidade de mulheres que sofrem desse problema. Então, hoje o nosso foco maior será endometriose. Você já ouviu falar de endometriose? Endometriose é um problema de saúde do universo feminino muito frequente. E as mulheres me perguntam muito por quê? Porque normalmente está muito ligado a queixas de infertilidade, ou seja, você não conseguir engravidar. Mas não só por isso, a endometriose está muito ligada também a cólicas menstruais. Então, qual a mulher que não sente cólica menstrual? Só que a endometriose tem um outro padrão de cólica, é um padrão muito mais prolongado, é um padrão muito mais profundo, é uma cólica que não melhora. A endometriose acomete mais de 10% de mulheres na fase reprodutiva, ou seja, mulheres que saem desde a primeira menstruação até a menopausa, ou seja, a endometriose acomete toda essa idade das mulheres. Enfim, é uma época muito larga da vida feminina, ou seja, são 40 anos mais ou menos de idade reprodutiva onde pode aparecer endometriose. Dificilmente você vai ouvir falar em endometriose que apareceu em mulheres antes da primeira menstruação ou depois da menopausa, ou seja, a última menstruação. É uma doença que acomete mais de 6 milhões de brasileiras, então é muito frequente essa doença. E olha só, as pessoas não entendem o que é endometriose. Muitos médicos não entendem o que é endometriose. Endometriose, eu quero que você entenda o seguinte: as mulheres têm um útero. Dentro do útero você tem um tecido chamado endométrio. Então toda vida que a mulher não engravida, quando ela não engravida, esse tecido de dentro, esse forro de dentro do útero, ele descama e cai, sai pela vagina, constituindo assim a menstruação. Mas às vezes esse tecido uterino, ele sai de forma para trás, ou seja, ele sai pelas trompas e cai na cavidade abdominal, pingando nos ovários, pingando no intestino, pingando no útero por fora, então causando implantes de tecido do útero fora do útero. E o que acontece? Em todo o ciclo menstrual, quando a mulher vai se preparar para menstruar, aqueles tecidos que são do útero, mas estão fora do útero, começam a inflamar e começam também a produzir sangue. Então cai sangue na cavidade abdominal e dá cólica e dá problemas de prisão de ventre, ou seja, o intestino fica preso, fica dolorido, dor ao evacuar, ou seja, dor ao fazer cocô, vai complicar. Então todos esses sintomas são sintomas da endometriose. Existe muitas vezes aumento do fluxo vaginal, do sangramento com a endometriose. Não só isso, mas sintomas de aderência, ou seja, a aderência é quando um órgão da cavidade abdominal vai grudando no outro. Então, se você tem aderência no intestino, você vai ter prisão de ventre. Se você tem aderência, você vai ter dor de cólicas abdominais. Se você tem aderência, você vai ter uma maior propensão de torção de ovário. Então, vários desses sintomas devido às aderências, ou seja, ao tecido uterino que fica pregando um órgão no outro. Então, o que as mulheres têm que prestar atenção é que muitas mulheres têm cólica de menstruação. Mas a cólica de menstruação, você toma um remedinho, toma um antiespasmódico, toma um remédio para cólica e melhora. E na próxima menstruação vem ou não a cólica. Mas a cólica da endometriose é assim: você toma remédio, na próxima menstruação ela vem pior, você toma mais remédio, na próxima menstruação precisa ir para o hospital, tomar injeção, depois precisa se internar e precisa deixar de trabalhar para tratar uma cólica menstrual. Então, se você tem esse tipo de problema, fique de olho que você pode ser uma pessoa que apresenta endometriose. Outro sintoma muito importante também para quem tem endometriose é a dificuldade para engravidar, certo? Só que muitas mulheres ficam confundindo: eu sou infértil, não sou? Para você ser considerado uma pessoa que precisa começar uma investigação para infertilidade, você tem que já ter um ano de relação sexual frequente sem usar nenhum método anticoncepcional. Então, agora o que acontece é que tem mulheres que pararam o anticoncepcional já há um ano, mas fazem sexo de 2 em 2 meses. Então isso aí não é considerado infertilidade. Você tem que ter relação sexual constante. Você sabe o quanto é constante para você para poder se dizer infértil. Outro sintoma de endometriose muito frequente é dor à relação sexual. Aquela mulher que sente muitas dores quando tem relação sexual. Às vezes você tem implante de tecido uterino por fora da vagina. Então às vezes você tem implante de tecido uterino ali na região de baixo, chamado fundo de saco uterino.
Às vezes o tecido uterino vai para lugares distantes pela corrente circulatória, pelos vasos linfáticos, vão para o pulmão, vão para a tireoide, vão para o cérebro. Então acontece casos de quando você tem problema menstrual, quando você está na fase de menstruação, no período de você vai para o TPM, você inflama essas células até no cérebro. Já tem casos de pessoas que têm crise convulsiva por endometriose dentro do cérebro. Pessoas hoje me perguntam: Dayan, por que as mulheres hoje têm mais endometriose do que antigamente? Claro que nós temos muitas questões, inclusive o diagnóstico hoje é mais fácil, né? Hoje nós temos várias modalidades de diagnóstico que antigamente não tinham. Mas basicamente o que é que tem acontecido? Primeiro, tem muita relação de endometriose com baixa de progesterona. Progesterona é um hormônio feminino. Então as mulheres hoje elas estão usando anticoncepcional durante muitos anos. Então elas não têm diferença, eu estou falando bioquimicamente. Bioquimicamente as mulheres hoje não têm diferença das mulheres da menopausa, porque elas não produzem todo o processo do corpo lúteo, elas não produzem progesterona, porque o anticoncepcional não deixa. Elas são mulheres menopausadas, só que em idade fértil. Então a falta de progesterona é que pode muitas vezes levar à endometriose. Não só isso, mas também o estresse do dia a dia, a poluição nas cidades, existe uma relação com endometriose e monóxido de carbono. Então a falta de iodo não causa só endometriose, mas causa também nódulos mamários, doença fibrocística da mama. A endometriose causa cisto de ovário, problemas de tireoide, a falta de iodo. Então falta de iodo, deficiência de progesterona, poluição ambiental, problemas de estresse, certo? Tudo isso, genética, que é muito importante, a genética. Se você tem uma mãe que tem endometriose, você tem uma grande chance também de ter endometriose. Se você tem uma irmã que tem endometriose, você tem uma grande chance também. A progesterona é um hormônio que é muito produzido pela placenta quando a mulher está grávida. Por isso que engravidar é um tratamento muito bom para a endometriose. Aí você pode estar perguntando: a mulher com endometriose pode engravidar? Pode sim, ela tem apenas que ser estudada, fazer todo um preparo, mas desde que ela esteja grávida, tem que ter apenas um cuidado até o terceiro mês. Após o terceiro mês, a gravidez é normal, entendeu? Então, mas é muito importante, e sempre, se tem dois momentos que melhora a endometriose, é na gravidez e quando ela entra na menopausa. Ou seja, a progesterona é um hormônio muito bom para quem tem endometriose. E como é que se diagnostica a endometriose? Bom, uma mulher que tem histórico familiar de endometriose, mãe, tia, irmã, já sabe que tem. Começa a ter muita cólica, aumento do fluxo vaginal, dor quando vai ter relação, histórico de infertilidade. Então, se ela começa com esses sintomas, ela vai no ginecologista. O ginecologista normalmente faz ultrassonografia, geralmente um ultrassom com muito cuidado, por um profissional experiente, e uma ultrassonografia com um preparo intestinal, ou seja, você usa laxantes para poder o intestino ficar com menos ar, para você poder investigar. Mas você pode usar também a ressonância magnética, tomografia, e muitas vezes, em alguns casos, se usa até a laparoscopia, que é aquela câmerazinha que você coloca pelo abdômen e vai investigar e passear pelo abdômen. Inclusive, em alguns casos, quando você não resolve com o tratamento com a progesterona, você termina em cirurgias. A cirurgia é a videolaparoscopia para sair retirando os focos de endometriose do abdômen. É uma cirurgia com bastante calma, onde o médico vai devagarinho tirando todos os focos. Mas já que nós estamos falando aqui de tratamento, o principal no tratamento é melhorar o fator ambiental, ou seja, sair da região onde você mora, ou seja, sair de uma região poluída, um ambiente ruim, controlar o teu nível de estresse. E o que mais? Usar progesterona. Daí aqui progesterona? Progesterona bioidêntica, que é um hormônio idêntico ao teu. Então a progesterona não sendo a sintética. Por que isso? Porque a progesterona bioidêntica, ela vai fazer menos agressão ao teu corpo, vai ter uma passagem menor pelo fígado e ela é usada pela pele, ou seja, todos os dias você usa aqui na pele. Durante quantos dias no mês? Apenas 10 dias no mês. A dose é feita para cada paciente. A progesterona, isso é um tratamento baratíssimo. Você diz: não, mas uma amiga minha tratou com progesterona caríssimo. Eu estou falando aqui de hormônios bioidênticos. Hormônios bioidênticos, eles são feitos através muitas vezes até da soja, que passa por etapas bioquímicas, até 6 etapas bioquímicas, transformando o hormônio cada vez mais parecido com o teu hormônio. Então é um hormônio bioidêntico. Isso pode ser manipulado, não é toda farmácia que faz. Uma boa farmácia de manipulação produz hormônio bioidêntico. Quando o hormônio bioidêntico somente junto com iodo não resolve, então o que é que se deve fazer? Muitas vezes o tratamento cirúrgico, que é ir lá, abrir a barriga com pequenos furinhos, uma videolaparoscopia, tem uma recuperação rápida e tira os focos de endometriose
do abdômen da mulher. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de mulheres para a gente melhorar esse mundo, melhorar a forma de encarar a doença. Isso é uma doença que você pode ter controle. Não estou dizendo para você que você vai ter cura, não tem cura, mas tem controle, você pode viver bem, apesar da endometriose. Coloca teu comentário aqui, alguma dúvida, ou se você tem algum sintoma, coloca o que você sente, coloca como você tem tratado a tua endometriose. Compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conhece. Vai lá no Facebook e curte a nossa página da Daiane Seabra e chama as pessoas que você conhece para compartilhar, para curtir. Fique com Deus, tenha uma vida com saúde, viva com paixão e um abraço no coração.